Bom dia. A gente vai falar sobre o projeto do forno solar nosso, que em cumprimento da disciplina de engenharia solar fotovoltaica, que vão ser os discentes responsáveis, o Albert Eisenberg e eu, Patrick Abner. E adentrando sobre o assunto, a gente vai falar sobre a constitucionalização desse projeto, que objetivizou a fabricação de fornos solares empregando materiais alternativos de baixo custo e reaproveitáveis da própria reciclagem, e discussões em relação ao benefício do seu uso como tecnologia social, onde a gente procurou abordar uma metodologia diferenciada, utilizando as ferramentas de ensino na aplicação desses conceitos, da termodinâmica, da energia solar como alternativa, já que ela capta e aproveita esses raios solares. Esse desenvolvimento desse forno solar, ele ele atua como um fácil manuseio e sua utilização possui dezenas de vantagens e envolve aspectos como saúde, nutrição, economia, ajuda humanitária e meio ambiente. Até porque ela vai é, diversificar essa matriz energética brasileira. A gente abordou como objetivos a produção, a análise e a avaliação dessa viabilidade desse fundo solar, do qual a gente adentrou, decidiu fazer ele do tipo caixa, de baixo custo, fabricado com materiais recicláveis, papelão, isotô, como vocês vão ver, atuando nesse assamento desse bolo. E como objetivos específicos, a gente vai projetou, descreveu o passo a passo dessas etapas de construção, essa montagem desse forno, a construção desse forno solar, juntamente com os testes que a gente realizou para assar os vários tipos de alimento e a análise da viabilidade econômica desse projeto. Então a gente tem os principais tipos de forno, do qual, ressaltando, existe demasiados, como de painel, parabólico, só que a gente optou para fazer o de caixa, o qual a gente utilizou como materiais e as medidas. A gente utilizou duas caixas de papelão, placas de isopor até mesmo de papelão, que a gente buscou para atuar como um isolante térmico que estariam nesses espaçamentos. Utilizou também cola, fita durex, folha de papel alumínio, atuando como abas refletoras, reflexivas, o papel contato preto no fundo, que no caso seria para realizar a absorção dessa energia solar proveniente, sua radiação, e um pedaço de vidro ou material transparente, do qual a gente utilizou uma chapa PS para utilizar como um material transparente para poder captar e passar essa energia solar. E juntamente o papel filme também para utilizar na vedação. Aqui a gente tem as dimensões das caixas de internas e interna, na qual a interna a gente tem 45 centímetros de comprimento por largura de 30, uma altura correspondente à interna 38 e 28. Bom, agora partindo para o roteiro que utilizamos como procedimento, primeiro a estipulação das ferramentas que iremos usar, que basicamente consiste na utilização de tesouras, do estilete e da trena, para que pudéssemos fazer o trabalho. E o projeto básico normalmente é montado com a estipulação de colocar uma caixa dentro da outra, em que elas serão separadas por um isolante térmico. No nosso caso, optamos pelas placas de isopor no posicionamento. Nas paredes internas da caixa, é imprescindível que se utilize um material reflexivo. No nosso caso, como é visto nessa quarta imagem, optamos por papel alumínio. E quanto à questão da tampa, que optamos pela utilização da, da placa PS, é recomendável utilizar um vidro ou um material transparente que for o nosso caso, onde o mesmo possa suportar altas temperaturas sem ter sua estrutura danificada. É, a questão das tampas laterais do forno, das abas laterais, são importantes também no sentido de que as mesmas irão refletir. Partindo para o isolamento térmico em si, é importante ressaltar a questão da a primeira avaliação técnica que tivemos em conjunto com o professor, onde foi possível observar alguns detalhes que precisariam ser corrigidos
principalmente no fato de que a placa PS não estava vedando por completo. Seria necessário a constituição de um molde, de uma moldura, onde, em conjunto com a placa PS, facilitaria a vedação com a absorção máxima do calor, que o mesmo não pudesse ser vazado de forma que interferisse na cocção do alimento. Partindo para os resultados e discussões, utilizamos como base o teste final, feito no dia 28 de fevereiro, em que constatamos e corroboramos os resultados a partir da análise juntamente com a aferição do nosso termômetro, em que precisamos controlar todas as variáveis existentes no projeto. A questão da incidência solar, do posicionamento do Sol, em que precisaremos estar atentos na questão de que sempre está mudando o posicionamento da caixa de acordo com a posição do Sol. E que nesse caso, juntamente com a questão do termômetro, constatamos que o horário das 10 horas até as 3h30 se mostrou ser o melhor para conseguirmos completar o nosso objetivo, que era a cocção dos alimentos. E que nesse intervalo de tempo, o nosso forno solar conseguia se encontrar na faixa de 120 a 140 graus Celsius. Isso contando, óbvio, sem o tempo utilizado na faixa de pré-aquecimento. Fatores que sempre foi recomendado pelo professor por favorecer no sentido de que o alimento na forma já se situe numa temperatura alta mínima, destacada para favorecer justamente a eficiência. Na primeira imagem, foi o teste com 30 minutos de duração, onde já mostrava indícios da absorção do calor pelas gotas se acumulando. A segunda imagem mostra com cerca de 75 minutos, que demonstra a eficiência da concentração térmica, justamente a partir da vista com a placa PS e o papel filme. A terceira imagem, comprovando a absorção máxima do calor dentro da caixa. E por fim, a quarta imagem mostra o bolo após cerca de 130 minutos, 1h10 de duração, 2h10 de duração, que justamente comprovam que o bolo assou de fato. E a última figura retratando o bolo já resfriado e corroborando de fato que conseguimos efetuar com sucesso a cocção do alimento. Então, concluindo, a gente vê que a operação e os processos dessa fabricação e dessa montagem desse forno solar estudado, abordado, eles são simples, eles podem ser repassados com facilidade, que possa ser utilizado. Não há risco de acidentes, são menores, porque tipo, em relação aos fornos tradicionais a gás e a lenha, claro que tem a desvantagem, porque esse tipo de forno solar que a gente fez não se compara a um forno convencional a gás em relação ao tempo de assamento, que também há, querendo ou não, há perda de calor, porque não há uma absorção completa, e a escapatória, apesar da gente ter isolado bem. Mas, assim, ele se apresenta como uma alternativa viável para esse cozimento de alimentos. Ele contribui para a socialização dessa energia solar e pode até combater graves problemas de desequilíbrio ecológico, porque a gente vê a utilização massiva de lenha, de outras fontes. E é bom porque ele leva a gente a ter uma visão, uma reflexão mais crítica sobre a situação ambiental que nosso planeta está vivendo, né? Que a gente tem que refletir sobre o uso das tecnologias sustentáveis que irão, de fato, contribuir para situações mais favoráveis no convívio em nossa sociedade. Então, a gente tem aqui as referências que a E gente também é utilizou. importante, só complementando, fazendo um adendo que o professor requisitou, que ele pediu para falar sobre como se deu a participação de cada um em envolvimento, e é importante destacar que no nosso grupo
compartilhamos de maneira equilibrada, onde nos encontros a gente conseguia fazer a montagem da caixa de forma que todos participassem. Nós dois sempre estivemos presentes em todas as etapas, tanto no dia de cocção, como também no só de montagem, de avaliação dos melhores dias, do melhor horário. Então foi de participação literalmente equilibrada. Sim. Então, muito obrigado pela atenção, ter assistido até aqui e tenha um ótimo dia.